Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Luciano Castro, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes, eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar. Conceitos e fundamentos do direito penal. O que você precisa saber antes de ler o artigo 1º do Código Penal. Primeiramente, então, Luciano, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado, Cida. É um prazer grande estar aqui falando com vocês. Luciano, para a gente começar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse quem é o Luciano, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Ok. Meu nome é Luciano Castro. Eu fiz alguns cursos na minha vida, né? Trabalhei com informática há muito tempo, mas entrando na casa dos 30, 40, me apaixonei pelo direito, migrei, fiz faculdade. Hoje eu sou advogado criminal, né? Penalista, com especialidade em juízos com jurados, né? Geralmente é tribunal do júri. Sou mestre pela Universidade de Buenos Aires em Direito Penal. Estou fazendo agora o doutorado em Criminologia também em Buenos Aires. Eu atuo em Goiânia e região aqui, apesar de que hoje o Brasil ficou pequeno, né, quando a gente tem esse recurso online. Perfeito. Luciano, agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Eu estava navegando, para te ser franco, estava navegando no Instagram e eu tenho o hábito, assim, sempre que eu tinha terminado o meu mestrado, né? E eu tenho o hábito de sempre nas aulas escrever muito. Então eu escrevo muito e após as aulas eu sempre pesquisava, né, sobre aquele conteúdo. E eu, no Instagram, me deparei com uma publicação e achei bastante interessante e me ocorreu o pensamento assim, olha, eu tenho material para publicar já um livro ou até mais de um, né, como é a minha ideia. E por que não fazer com eles? Aí surge sempre aquela dúvida, né? Mas será que é um pessoal honesto? Será que vai dar certo? Será que o serviço é bom? Porque a gente colocar um anúncio hoje e uma publicação no Instagram, qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento faz. E aí, então, eu fui novamente para a internet fazer busca, pesquisa, para ver quem era a empresa, quem era a editora, os títulos, e aí fiquei bastante satisfeito, não é, com aquilo que eu vi, e já te adianto que eu fiquei mais satisfeito ainda depois do primeiro contato, porque de fato a editora superou todas as minhas expectativas, todas elas, vários aspectos. E aí então, a partir do primeiro contato já ficou assim, eu vou até ser franco, depois do primeiro contato, eu já tinha decidido que iria fazer o livro com vocês, mas fiz de difícil, um pouco, né? Aquele 1 centímetro de dúvida, né? Que todo mundo tem, mas já tive muita certeza, porque durante todo o tempo, tudo que era falado, tudo que foi falado no Instagram foi o que me foi apresentado e mais um pouco. Fiquei bastante satisfeito. Que coisa boa, é importante reforçar esse comportamento do Luciano de pesquisar. Hoje em dia é muito fácil você encontrar qualquer serviço na internet, mas é importante que você faça essa pesquisa. Busque se é um trabalho correto, busque referências, converse com outros autores, se você consegue ir atrás, que publicaram por essa editora, para você ter a certeza que você está entregando, como muitos autores me falam,
que o livro é um filho, né? Então, para você ter a certeza que você está entregando o seu filho nas mãos corretas. Então, a gente fica bem feliz já com esse teu feedback, Luciano, de que tu se sentiu bem atendido e que já no primeiro contato já se sentiu à vontade e seguro o suficiente para poder publicar a tua obra com a gente. Verdade. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Luciano, que é Conceitos e Fundamentos do Direito Penal. O que você precisa saber antes de ler o artigo 1º do Código Penal. E aproveito já para deixar um recado para você que nos assiste. Se você se interessou pela obra do Luciano, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora sim, Luciano, vamos falar sobre o teu livro, sobre a tua obra. Eu queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de pesquisa, do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever, então, sobre o assunto, e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Certo. Então, durante esse meu curso de mestrado, que eu optei por fazer fora do país, porque tudo que diz respeito ao direito no Brasil parece que, um véu de atraso na frente. Então, as nossas teorias são adaptadas de outras, já com bastante atraso, e o nosso direito é muito fechado, é muito difícil de ser mudado. E quando eu fui fazer esse curso na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, abri um pouco o meu horizonte para os outros países da América Latina que estão com direito, principalmente direito penal, muito mais avançado que o nosso. Então, eu percebi que muitas das coisas que são feitas da forma como são hoje usadas no direito penal internacional, principalmente da América Latina, poderiam ser usadas aqui no Brasil se as pessoas soubessem. E eu sou professor universitário também, e eu sempre brinco com meus alunos assim, todo aluno que vai fazer penal, ele já quer, a primeira coisa que ele quer fazer, ele quer abrir o código e ler o artigo 121, que fala sobre homicídio. Ele não sabe de teoria, ele não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe o que é o crime, não sabe o que é um delito, mas ele quer ver o bendito matar alguém, né? Então, eu quis fazer algo, pelo que eu aprendi lá fora, que favoreça com que o aluno chegue no Código Penal sabendo o que é o direito penal, aonde ela atua, quais são as ferramentas que ele tem, e muitas outras coisas que no Brasil não são faladas, não é? Por exemplo, você pediu um spoiler, né? Em todas as faculdades da América Latina de Direito, tem uma matéria que se chama Sociologia da Pena, que estuda a parte a parte sociológica de deixar o cidadão preso, não é? Qual é essa finalidade? Aqui no Brasil a gente não tem. E essa é um dos assuntos que eu abordo bastante no meu livro, sobre qual é a finalidade de se punir e como nós estamos punindo hoje. Então, eu faço um esforço histórico dessa finalidade do punir, do prender, não é? Desde lá de trás, de uma das primeiras obras que fala disso, que é a obra de Michel Foucault, a obra chama Vigiar e Punir, né? E ele vem falando isso e vem se modificando ao longo do tempo, não é? Até, por fim, chegando em Martinson, já nos anos 70 agora, que ele tem um artigo muito famoso que mudou o rumo de como se pune as coisas no mundo, que chama-se Nothing Works, ou Nada Funciona. Ele falou que tudo que nós fizemos até hoje, quanto a vigiar e quanto a punir, não funciona. E lança nova luz sobre esse aspecto. Isso está sendo muito usado na América Latina e aqui no Brasil ainda não. E esse livro busca isso, para que a gente entenda como funciona nos outros países e passe a usar aqui dentro, antes de ser meros leitores de códigos e frequentadores de tribunais. Então, a ideia do livro é esse, é deixar a pessoa pronta para ela abrir o Código Penal e ela fala assim, bom, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Não vou só ler um livro, vou entender este livro.
Fica então o convite à leitura da obra do Luciano, novamente, Conceitos e Fundamentos do Direito Penal. O que você precisa saber antes de ler o artigo 1º do Código Penal. Coloquei aqui novamente em destaque a capa do livro do Luciano, e agora eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela e como é que foi essa tua jornada de produção junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Olha, foi muito interessante a produção dessa capa, porque no meu escritório jurídico eu gosto muito das cores laranja e preto. Sempre gostei muito dessas cores. E, coincidentemente, a minha esposa tem um instituto de pós-graduação. Ela fez o layout, ela criou tudo, e ela criou também laranja e preto. E eu achei muito interessante que nós dois, né, em áreas distintas, a área dela é psicologia, nós usamos as mesmas cores. E quando foi para eu descrever essa capa, eu falei, olha, eu quero que seja focado nas cores laranja e preto, eu quero que contenha livros, eu gosto de livro físico, eu não tenho nada contra as pessoas lerem as coisas online, em PDF, nada, mas eu gosto do livro físico, eu vou te ser franco, eu gosto do cheiro do livro, o cheiro do livro me inspira, sabe? Então, eu disse assim, olha, eu quero uma capa que foque no direito penal, queria uma estante ou alguns livros em cima da mesa e alguma coisa que inspirasse solidez, né? Móveis de madeira, uma caneta antiga, algo que fosse sóbrio, né? E olha que coisa interessante, é muito difícil você colocar a cor laranja e sobriedade na mesma frase. No entanto, ficou uma capa sóbria utilizando as cores que eu queria. Então, foi perfeito, assim, o trabalho da editora. Quanto ao miolo, assim, quando eu fechei a publicação desse livro, eu tinha os capítulos todos esparsos. E aí eu falei, olha, eu vou precisar de um mês para juntar isso tudo, né? E aí eu juntei e tive aquele prazo, né, de 30 dias, fiz a editoração ao meu modo, eu não sou bom nisso, mas eu tentei deixar o melhor possível para quem fosse editorar, né, já pegar algo, pelo menos mais ou menos encaminhado, né? E o miolo, toda a editoração do livro ficou, assim, perfeita. E o mais interessante, eu não saberia dizer como eu queria aquele miolo, né? Seria a mesma coisa que eu falar assim, olha, eu quero um miolo bom igual todo livro, é hiper genérico, né? Mas o incrível é que ficou extremamente do jeito que eu gosto, profissional, sóbrio, né? Bem editado, bem feito, assim, como um primeiro filho, não é? Como você bem disse, nós já começamos com o sarrafo lá em cima, então ficou difícil para a gente para o segundo, mas nós vamos nos superar, eu tenho certeza disso. Que coisa boa, que bom saber que tanto o pessoal do design quanto o pessoal da diagramação conseguiu te surpreender e trazer à tona aquilo que tu imaginava, que tu sonhava então pro teu livro, pro teu primeiro filho, e a gente te aguarda também para os próximos lançamentos, os próximos filhos. Com Antes da gente certeza. seguir Antes da gente seguir para o final, só vou deixar um recado para você que nos assiste. Se você se interessou pela obra do Luciano, Conceitos e Fundamentos do Direito Penal, o que você precisa saber antes de ler o artigo 1º do Código Penal, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora sim, Luciano, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para a gente fechar, para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo, ainda não fizeram essa publicação. Então, eu sempre gostei muito de escrever. E o mais interessante é que eu gosto de ler aquilo que eu escrevo. E o primeiro pensamento que me surgiu foi assim: olha, se eu gosto de ler, talvez outras pessoas gostem. E eu penso que em um país, ou em um mundo, né, já globalizado como hoje, onde a inteligência artificial toma conta de tudo, né, eu acho que pessoas que têm a capacidade
de escrever, ou seja um livro, ou seja um artigo, ou seja uma tese, ou seja uma poesia que seja, a escrita ela tem uma finalidade intrínseca em si próprio, que é fazer com que outras pessoas a leiam. A gente escreve não é para jogar fora, não é para guardar, não é para exercitar a mão, não é para fazer ginástica, é para perpetuar algo, é para mostrar para as outras pessoas algum pensamento próprio, alguma ideia própria, ou inovadora, ou nem tanto, mas algo que possa fazer para outras pessoas a mesma diferença que fez para quem escreve. Então, eu gosto muito de falar assim: se você escreve, se você gosta de escrever, se você tem o que dizer, deixa outras pessoas lerem isso. Faça com que a sua escrita valha a pena. Procure uma editora, publique um livro, um artigo, uma tese, publique a sua ideia, publique a sua vida, publique você. Eu acho muito importante isso, muito interessante. Fica então o recado do Luciano para você que ainda não fez a tua publicação, que está aí com o teu livro parado, que está aí com a tua pesquisa parada, escondidinha, vamos assim dizer. Não deixa ela aí escondida, coloca o teu conhecimento para circular, porque muitas vezes, como eu gosto de pontuar aqui sempre, alguém está esperando que você publique para muitas vezes dar continuidade à tua pesquisa. Então não fica com ela aí somente para você. Luciano, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigado a todos vocês, a editora. Sou eternamente grato a vocês. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e reforço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.